Então vamos começar lá. Conceito de história. Né? História é a ciência que estuda as ações e as realizações dos homens desde seu surgimento até hoje. Gente, a história veio ser reconhecida como ciência há pouco tempo, tá? E o historiador veio deixar de ser apenas professor ano passado com o nosso querido tio Bolsonaro. Eu tenho um apelido carinhoso pra ele, só que como isso aqui vai pro YouTube, eu não posso falar o apelido carinhoso que eu tenho com ele. Mas enfim, graças a ele eu me tornei uma cientista historiadora. O meu leque de trabalho se ampliou, tá? E ele nos permite compreender o momento em que vivemos, tá? A história e o tempo. Para você entender o que é história, é preciso saber o que veio antes e o que veio depois. Lembra-se da historinha? Assim os homens criaram o calendário, tá? Antes tinha o calendário juliano, né? E agora a gente tem o calendário cristão e existe o antes de Cristo e o depois de Cristo, tá? A divisão da história da humanidade: pré-história e história, tá? A pré-história é o surgimento do homem primitivo até a invenção da escrita, foi quando surgiu a escrita. Depois da invenção da escrita até a data atual. Então, a invenção da escrita por volta de 4.000 anos antes de Cristo. Tradicionalmente, é um marco histórico, tá? Que divide a trajetória do homem. Pré-história é dividida. Gente, bota lá. IPC, tá? Importante pra caramba. Vamos lá. Pré-história. Anota isso aí. Esses períodos, tá? Da pré-história são IPC. Vai cair em prova, em toda e qualquer prova que vocês fizerem. Quais são os períodos da pré-história? Bota lá IPC. Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Vão perguntar data? Não. Mas a gente fala, tá? Foi quando surgiu o homem, cerca de 10.000 a.C., aproximadamente o Neolítico, 10.000 até 5.000 a.C. Idade dos Metais foi quando surgiu os metais, quando o homem descobriu o metal. Foi em 5.000 a 4.000, que aí surgiu a escrita. Aí começou a história. Bota lá IPC também, importante pra caramba, tá, galera? História antiga começou em 4.000 a.C. até a queda do Império Romano, 476. Roma caiu, desabou. Idade Média, 476, deu a queda de Constantinopla, 1453, no século XV, tá? Idade Moderna, século XV ao XVIII, veio a Revolução Francesa em 1789. Idade Contemporânea, se iniciou no século XVIII até os dias atuais. Gente, coloca lá, história, tá? O IPC é o que? A história. Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Aqui tem um gráfico, tá? Da linha do tempo. Eu quero essas atividades amanhã, tá? Somente uma aluna de filosofia me entregou hoje as atividades da filosofia. Tô achando isso uma delícia, né? A participação de vocês. Se tivesse em sala de aula, vocês estariam perdendo ponto comigo, porque minhas aulas contam participação e entrega de caderno e tudo. Pré-história. A divisão da pré-história: Paleolítico, sociedade de caçadores e coletores, tá? Os homens e mulheres desse período, a principal preocupação era encontrar alguma coisa para comer. Então eles caçavam, quando acabava a caça ali, eles migravam, eles estavam sempre se mudando, tá? E os primeiros desenhos deixados dos homens nas paredes das cavernas são dessa época, as pinturas rupestres. Tá? Eles descobriram o fogo nessa época também.
e começaram a lascar pedra, fazer um faca, anzol para caça, tá? Para se proteger do frio, eles usavam pele de animal. Nessa época ele era nômade, como eu falei, andava sempre à procura de lugar por causa da caça. Neolítico, como a agricultura evoluiu, eles começaram a ficar no mesmo lugar, fazer pequenas moradas, pequenas residências, né? E ali começaram a cultivar e a domesticar os animais e viver em grupos, tá? Faziam polimento da pedra, dividiam o trabalho, surgiu a cerâmica, começaram a conversar, tá? E aí essas pequenas aldeias se transformaram em verdadeiras comunidades. Aí surgiram os primeiros governos, tá? E descobriram o ciclo da colheita no período neolítico, tá? Idade dos metais. O primeiro metal trabalhado pelo homem foi o cobre, tá? Que misturou o cobre com estanho e obteve material mais resistente, o bronze. Tá? O uso das armas favoreceu a prática da guerra. Quando começou, aliás, brigas para conquistar os territórios e escravização. Entendeu o que é a pré-história? O Brasil e a pré-história. O Brasil tem pré-história, meus queridos. Temos. Yes, nós temos pré-história. Então vamos lá. Só que ela não se encerrou com a escrita, pois os índios e seus ancestrais não a conheceram. Eles não deixaram nenhuma narrativa de seus atos. Gente, por que isso aconteceu com o índio? O índio, ele tem uma cultura de passar tudo de pai para filho. Ele não tinha o hábito de escrita, nem da escrita na parede, entendeu? Como dizendo vulgarmente, entendeu? Para vocês, ele ensinava pro filho ensinar pro filho dele, e a história se perdeu assim, entendeu? O homem pré-histórico brasileiro era passado de pai para filho. Então, muita coisa do homem pré-histórico brasileiro se perdeu assim. Encontram-se algumas coisas? Encontram-se. Tem poucas coisas, tá? Porém, narrativa de hábitos e costumes são poucas, tá? O aparecimento do homem na América. Existem várias teorias sobre a ocupação humana do continente americano, tá? A teoria tradicional afirma que as primeiras comunidades humanas vieram de correntes de povoamento da Ásia, atravessando o Estreito de Bérica, aproximadamente em 12.000 a.C. Olhem o mapa, na época, os países eram ainda ligados, né? Os continentes ainda eram ligados, então eles atravessavam por aqui, né? A explicação dessa teoria se deve à descoberta arqueológica. O vestígio humano mais antigo encontrado em nosso continente data aproximadamente 2.000 a.C. Foram encontrados na América do Norte, que segundo essa teoria teria sido o primeiro território. A gente não pode falar que foi a nave, nem de barco, porque seria muita revolução e o barco só veio existir pra cá de 1400, né? 1300, 1200. As grandes navegações só vai existir pra cá. Então, quem fala que eles vieram de barco é insano, tá? Bem, a explicação deve ser assim, tá? Foi assim. Ah, foi a nado não, que é impossível a pessoa... Olha só, nadar isso tudo, impossível. Foi andando mesmo. Saiu da Ásia, andando, e assim
Saiu daqui, bababá, veio pra cá. Saiu daqui, veio pra cá. Saiu daqui. E assim, consequentemente. E foi assim que foi povoando o mundo. Desculpa. Tô molhando as palavras. Gente, ó, não dá pra ficar aceitando ninguém essa hora, não. Vamos lá. Após as numerosas escavações, em 1970, novas descobertas arqueológicas começaram a pôr em dúvida teorias tradicionais, entendeu? Estão aqui no Brasil. Dentre uma, a de São Raimundo Nonato, no Piauí, a Gruta do Boqueirão da Pedra Furada. A arqueóloga Neide Guidon descobriu um incrível acervo arqueológico que inclui centenas de pinturas rupestres, aqui mesmo, e milhares de utensílios, pinturas datadas a 20 mil anos, utensílios mais de 55, 6 mil anos. E assim, uma das mais conceituadas pesquisadoras pré-histórica brasileira leva a crer que os primeiros grupos humanos teriam chegado ao continente americano cerca de 70 mil anos atrás, contrapondo 12 mil anos da teoria tradicional. O povoamento da América do Sul pode ter sido ao mesmo tempo ou até anterior da América do Norte, e não somente pelo Estreito de Bering, né, pelo acesso terrestre, mas também por acesso marítimo. Gente, eu não acredito, tá? Eu acredito que foi pelo acesso terrestre, porque não tem como o mar ser calmo naquela época. Há nada impossível. Tá? Eu não imagino isso. Tá? Eu creio que foi andando mesmo. Creio que foi andando. Na minha opinião. Na América e sociedade. Tem esse tempo? 70 mil anos? Tem. A teoria é que os continentes eram mais unidos, né? Então, se eles eram mais unidos, o pessoal andava mais. 70 mil anos, né? Eles podiam passear mais. E como o povo era nômade, para caçar, e para cá, para as Américas, tinha mais opção de caça, de plantação de árvore, essas coisas, né? A terra tropical, né? Menos, era mais fértil. Com certeza eles vinham para cá andando. Os continentes eram mais próximos. A minha teoria, tá, galera? Meu pensamento, professora Karina Alencassi, tá? Eu penso assim. Tá? Na América, as sociedades indígenas se formaram, tiveram evolução diferenciada das de várias partes do continente. Porque assim, gente, olha só. Os maias, incas e os astecas. Cara, pensa como esse povo era evoluído. Mano, gente, esses caras eram anos-luz, evoluidaços. A forma de governo deles, vocês vão chegar lá na aula, vão chegar lá, vocês vão ver, vocês vão falar assim, caraca, professora, como é que é isso? Que eles estão super evoluídos. Os caras faziam chocolate. Entendeu? Os caras faziam ouro. Os caras estavam muito mais avançados. Entendeu? A forma de governo deles era diferenciada. Então vamos chegar lá. Esses povos superaram a fase neolítica e construíram verdadeiros impérios, povoamento e espanto. Ó, os europeus, quando eles começaram a chegar à América por volta de 1499, mas isso é um assunto para outro módulo, né? Tá vendo, né? Mas é importante lembrar que, apesar do surgimento desses impérios no continente americano, a grande maioria dos grupos humanos que viviam na América antes da chegada dos europeus era de coletores, caçadores, pastores e agricultores, que não descobriram a escrita. Porém, esses caras aqui, eles tinham
Tem gente que fala que eles eram até alienígena, mas eles não eram. Eles eram os caras brabo. Bem, né? A evolução deles é diferenciada, atingiram os estágios da civilização e muitíssimas continuaram ali, marromeno, né? Levando como dava. A pré-história dos indígenas brasileiros. A fase de desenvolvimento das sociedades que aqui viviam, quando da chegada dos portugueses, limitava-se ao paleolítico e ao neolítico. Tá? O território que hoje o Brasil era habitado por centenas de nações que falavam línguas e dialetos diferentes, esses povos apresentavam grandes diferenças desenvolvidas. Existiam nômades e os que eram sedentários e agricultores. Como eu falei para vocês, as tribos indígenas. Aí aqui tem exemplo das pinturas rupestres, Piauí, Mato Grosso, tá? O litoral brasileiro, especialmente ao sul, foi habitado por vários povos nômades que se alimentavam da caça de caranguejos, ostras, camarões. Os sambaquis, gente, colinas de conchas foram destruídas por mera ignorância. Aqui onde eu moro, no meu mundo Duque de Caxias, tem o Museu Vivo do Sambaqui. É uma coisa maravilhosa, linda de se ver. Quem tiver a oportunidade de descobrir se na sua cidade tem museu vivo, vá visitar. Coisa maravilhosa. Eu visitei. É maravilhoso, tá? Eles se fundiram. Isso aqui, ó. Sambaqui. Tá? Os grupos se fixavam, enterravam seus mortos com urna, cerâmica, abandonavam o local e a vegetação crescia ali. Depois um grupo e ocupava e deixava seus mesmos vestígios. Tá, gente? A gente ainda não tem muita pesquisa dos povos pré-históricos brasileiros, mas daqui a um tempo a gente vai ter muita coisa, porque a colonização abafou, estragou muita coisa, tá? Então, assim, agora que o povo historiador, nós historiadores, estamos tendo a oportunidade de pesquisar, tá? Que resolveram investir de certa forma na história do Brasil, tá? Por favor, respondam as atividades, tá, galerinha? Vamos estudar agora, entrar na Idade Antiga, antigas civilizações orientais, tá? As formações das grandes civilizações como Egito e Mesopotâmia, tá? Localizam-se na África e na Ásia, banhadas por grandes rios. Bota lá, atenção, IPC. Vamos lá, galera, por favor, amados, meus amores. Grandes rios das civilizações, primeiras civilizações, coloca lá, grandes rios das civilizações da Ásia e África. Vai lá, Egito e Mesopotâmia. No Egito, Rio Nilo, IPC, bota lá, gente, grande, assim, ó, IPC, importante pra caramba. Tigre e Eufrates, Mesopotâmia. Isso vai cair em qualquer prova que você fizer, hein, galera? Colocou rios, tá? Das grandes civilizações, das primeiras grandes civilizações. Egito, Nilo. Professora, tem como a senhora repetir, por favor, mais devagar? Tô repetindo, amor. Vamos lá. Do começo, por favor. Vamos lá, gente. Rios
das primeiras grandes civilizações: Egito, Nilo, Mesopotâmia, Tigre e Eufrates. IPC, tá? Isso é importante pra caramba. Agora que vocês veem onde eles ficam, tá? No mapa. E esse mapa aqui é o antigo, tá? Que vocês podem ver que hoje a Mesopotâmia é o atual Iraque, tá? Mesopotâmia hoje é o Iraque. E as terras expostas numa grande meia-lua foram chamadas de crescente fértil. Tá. Abrange os atuais países do Oriente Médio: Israel, Líbano, Jordânia, Síria, Turquia e Iraque. Na pré-história, o homem procurou os rios para orientar-se no espaço e obter água para sua sobrevivência. Civilizações agrícolas foram as pioneiras no processo de dominar o rio para a construção de espaço agrícola. Egito Antigo, gente, vamos lá. Cercado de deserto, né? 4000 a.C., desenvolveu na faixa da África, do nordeste da África, o povo egípcio, tá? Eles tinham esse rio de solos férteis, que era o Nilo, que depositava uma camada de humus à sua margem, fertilizava o solo. Enfim, era um verdadeiro oásis. E Heródoto, galera, anota. Por isso, o historiador Heródoto afirmou: o Egito é uma dádiva do Nilo. Pode cair uma questão assim, tá? Quem afirmou que o Egito é uma dádiva do Nilo? Vocês vão responder: o grego Heródoto. Quem? Heródoto era quem? Egípcio? Romano? Mesopotâmio? Não, é grego, tá, gente? Então bota lá: IPC, Heródoto, grego, afirmou que o Egito é uma dádiva do Nilo. Bota lá: Heródoto igual a grego afirmou que o Egito é uma dádiva do Nilo. Colocou? Vamos lá. Para proteger a casa e a vila construíam barragens, tá? Diques, tá? E assim, com as suas criatividades, eles aproveitavam os recursos naturais, fazendo surgir uma das mais antigas civilizações. Tá? Assim, eles construíram as pirâmides, os templos, tá? Os principais faraós foram Kelpis, Kefren, Miquerino, foram responsáveis pelas construções das famosas pirâmides. Tá? Aqui tem a pirâmide de Gizé, tá? E por volta de 1750, fugindo da seca da crise na produção de alimentos, os hebreus chegaram ao Egito e tinham se estabelecido mais ou menos clandestinamente, por causa da fome, perseguidos e formados em trabalhadores escravos. Em 1250, conseguiram deixar a região por comando de Moisés. Isso aí vocês já sabem, né? A história da Bíblia, chamado Êxodo, e voltar à Palestina, atual Israel. Essa história vocês já sabem, está na Bíblia. Quem conhece a Bíblia sabe muito bem. Moisés abriu o mar vermelho com cajado, teve toda aquela coisa que no livro de história não conta nada disso. Não sei de nada disso não, entendeu?
Gente, ó, quando tava me formando, não tem nada disso não. Moisés não abriu o mar vermelho com o cajado não, tá? A história diz só que ele caminhou, comandou o povo para Palestina. Andou e chegou na Palestina. Mais nada. Lá na Bíblia é diferente. A pesquisa dos historiadores é uma e a pesquisa da Bíblia é outra. Aí eu não me responsabilizo, tá? Mas ó, chama Êxodo, tá? Eles conseguiram deixar a região sob o comando de Moisés. Isso aí existe, é fato venéreo, como diz meu amigo Paulinho Gogó, tá? Chama Êxodo. Aspecto geral da civilização egípcia. Ninguém mais era importante que o faraó. O faraó era a representação do Deus, de um Deus, tá? Estava associado aos deuses. Ele era teocracia. Ele tinha em suas mãos a administração dos tribunais de justiça. O faraó, ele era o cara. Ele mandava e desmandava, ele fazia o que queria, entendeu? O povo quer entrar na aula a essa hora. É muita cara de pau, né? Então, era uma monarquia teocrática absoluta. Ele era um cara que fazia, acontecia, mandava e desmandava, desculpa. E o lugar da pessoa na sociedade era indicado pelo seu nascimento, tá? Se seu pai e sua mãe fossem escravos, você ia ser escravo. Se seu pai fosse um artesão, você ia ser artesão. Se você fosse um sacerdote, você ia ser um sacerdote, e etc, etc, tá? Era dividido em castas. Eles eram politeístas, adoravam vários deuses, tá? Quando morria era mumificado, porque eles acreditavam que um dia iam voltar. A economia era baseada na agricultura, na criação de animais, mineração, artesanato, comércio, trocas naturais. Tá? Aqui vocês conseguem ver, ó, o humus do Nilo quando está em alta, quando está em baixa. Tá? Então eu vou estar pedindo aqui para você pegar a escada. Aqui tem os hieroglifos, a escrita que significa sinais sagrados. Gente, vamos fechar aí os áudios de vocês, por favor, senão tira minha linha de raciocínio. Já chega aqui em casa. Utilizavam papiro, papel feito de planta, tá? Que cresce na margem do Nilo. Escreveu com tinta. Os escribas eram os funcionários que conheciam a escrita, somente eles sabiam ler e escrever. Que covardia. Os escribas podiam ter filhos e esse filho passava conhecimento para eles. E vamos lá, Mesopotâmia antiga. Significa terra entre rios, né? Essa rica planície atraiu uma série de povos nômades que se encontraram e se misturaram. Teve muita guerra lá, dominaram uns aos outros, formaram eles, tá? O governo, constituído pela monarquia teocrática absoluta. Só o rei tinha poder ilimitado, igual lá no Egito, tá? Ele era a divindade, isto é, filho do Deus. Sociedade era dividida em privilégios de nascimento. Então, se você nascia rico, você tinha. Se você nascia era pobre, era pobre. Escravo era escravo. Pai para filho. Religião, adoravam vários deuses e não acreditavam na vida após a morte. Economia baseava-se principalmente na agricultura, criavam gado, artesanato, mineração, comércio à base de troca. Gente, vocês podem observar que nessa época ainda não existia moeda, dinheiro.
Observem, tá? Nessa época não existia dinheiro, tá? Em 4000 veio a invenção da escrita. Coloca lá, galera. IPC. Quando surgiu a escrita? Em 4000 antes de Cristo. Em 4000 antes de Cristo surgiu a escrita. Em 4000 antes de Cristo surgiu a escrita. Qual foi o povo que inventou a escrita? O povo sumério, tá? Eles escreviam aqui, ó. Nesse negocinho aqui feito de argila, nesse globo aqui, ó. Tá? Com um estilete. Escrita chamada cuneiformes. Bota lá, ó. Qual era o tipo de escrita? Bota no IPC. Escrita cuneiforme. Cuneiforme. Escrita com A. Quando surgiu a escrita? 4000 AC, antes de Cristo. Quem inventou? Os sumérios. Inventaram a escrita cuneiforme. Isso é importante pra caraca. Tá? O principal rei dos caldeus foi Nabucodonosor. Anotem isso aqui também, hein? Anotem esse cara aqui, ó. Rei dos caldeus, Nabucodonosor. Esse cara é um tirano, tá? Bota lá, Nabucodonosor, rei dos caldeus. Nas suas conquistas destruiu Jerusalém e submeteu os hebreus, levando-os como escravos à Babilônia. Fato que ficou conhecido como o cativeiro da Babilônia. Os hebreus foram libertados do cativeiro por volta de 539 a.C. por Ciro, rei da Pérsia. Bota o nome desse cara aí, ó. Quem prendeu os hebreus? Bota lá. Nabucodonosor prendeu os hebreus. Ciro libertou os hebreus. Coloquem assim. Colocaram. Nabucodonosor prendeu os hebreus. Ciro libertou os hebreus. Hammurabi. Botam lá. Elaborou o código de Hammurabi. Botaram. Ele que criou aquela lei, olho por olho, dente por dente, tá? E enfim. Ai. Vamos lá. Os hebreus. A civilização hebraica desenvolveu-se na região da Palestina, denominada Relatos Bíblicos de Canaã, no local onde hoje se localiza Israel, na área da região localizada às margens do Rio Jordão, que hoje fertiliza o território e torna propício para a agricultura. Gente, vocês podem ver que todo mundo ia para perto de rio, tá? Que é onde tinha água, tá bom? Os hebreus, também chamados de judeus e israelitas, destacaram-se por terem sido os primeiros a afirmar sua fé no único Deus. Eram monoteístas, tá? A partir do monoteísta, os 10 mandamentos apresentados nos livros da Bíblia, desenvolvida a primeira grande religião monoteísmo, o judaísmo, que influenciou a formação do cristianismo e mais tarde do islamismo, tá? Gente, ó, vou falar uma curiosidade para vocês aqui, tá? Eu sou muito curiosa, tá? Eu gosto de contar muita fofoca pra vocês.
É, na África, tá? Devido lá ter começado a surgir, ó, judeus, israelitas, islamismo, né? Surgiu o islamismo mais tarde. O islamismo ele veio para a África e aí o judaísmo também e se difundiu muito na África. Então vocês podem achar que na África as pessoas são candomblecistas, enganam-se, tá? Na África a maioria são muçulmanos, tá? Devido, ó, à proximidade, tá? Daqui, tá? Egito tá na continente africano. Isso aqui tá tudo perto do continente africano. Então foi se espalhando, tá? Espalhou. E aí os africanos se tornaram, ó, islamismo, tá? Isso aqui é uma curiosidade. E outra curiosidade, como o islamismo vou dizer para vocês como é que eu vou explicar isso agora. Eu trago a curiosidade, né? Então eu vou explicar. As tribos, né, indígenas africanas que cultuam os ritos africanos. São poucos, são tribos isoladas lá nos confins da África, tá? Se você for no centro ali, a maioria é islamismo, tá? Se vocês forem pesquisar, eles cultuam o islamismo na África, tá? Para facilitar o estudo, o povo hebreu usaremos a divisão de 3 grandes fases: os patriarcas, juízes e dos reis, tá? Os patriarcas, aproximadamente de 1800, conduzidos pelo patriarca Abraão, tá? Partiram da cidade de Ur, cidade dos caldeus, nos arredores do Golfo Pérsico, no sul da Mesopotâmia, em direção à Palestina, tá? Para fugir da seca. Dos juízes, quando chegaram à Palestina, os hebreus tiveram que disputar com os filisteus o domínio da região. Na época, as 12 tribos hebraicas encarregaram os juízes, chefes políticos, militares e religiosos, de enfrentar os inimigos filisteus. Entre eles, Gideão, Sansão e Jefé, Samuel. Entretanto, os hebreus, sob a liderança dos juízes, não estavam conseguindo e adotaram a monarquia, entregando o comando. A fase da monarquia. Saul, em 1010 a.C., foi proclamado o primeiro rei de todos os hebreus. Seu sucessor foi Davi, que derrotou o filisteu Golias. No reinado de Davi, os hebreus completaram a conquista da Palestina e escolheram a cidade de Jerusalém para ser a capital do Estado hebraico. Salomão, filho e sucessor de Davi, construiu o que seria a obra do reinado, o Templo de Jerusalém. Tá. Isso aí é o conteúdo histórico e também tem o conteúdo bíblico, tá, galera? A divisão da Palestina, cisma hebraico. Ó, isso aqui é história, tá? Vocês não confundem as coisas não, hein? Os abusos de Salomão. Salomão abusou. Nem todo mundo é bonzinho. Culminando com revoltas após sua morte em 935, provocaram o cisma hebraico, que criou os reinos de Israel no norte da Palestina, capital Samaria, e Judá no sul, capital Jerusalém. Foram alvo fácil para a dominação de povos fáceis.
Ah lá, o nome do cara, eu falei pra vocês, ó, olha lá, ó, Nabucodonosor, falei pra vocês, ó, o nome do cara lá. Após destruir Jerusalém, conduziu os judeus como prisioneiro para Babilônia, que ficou conhecido como cativeiro. Aí falei pra vocês o nome do cara lá, ó, Ciro, que libertou o povo lá, tá? Foi lá e liberou. Os judeus voltaram para a Palestina, mas não a partir dessa época, porque não conseguiram conquistar sua autonomia política, tá? A diáspora hebraica. No ano 70 depois de Cristo já tinha nascido, já tinha acontecido tudo, né? Os hebreus se revoltaram contra o Império Romano devido à violência, à violenta tributação, opressão que sofriam. Teve a revolta lá e o templo foi destruído, tá? A partir de então, as regiões dado início à dispersão dos judeus pelo mundo, ou seja, a diáspora, que queria durar mais de 18 séculos. Tá? Se espalharam pelo mundo, muitos continuaram seguindo a religião judaica, mantendo os hábitos e a tradição como o seu povo, alimentando a esperança de fixar-se novamente na Palestina, o que, infelizmente, muito difícil de... Coitados, né? Levaram muito tempo. O fim da diáspora hebraica. Por decisão da ONU, foi criado em 1948 o atual Estado de Israel, cujo território abrange uma parte da antiga Palestina. Saiba que a diáspora de 70 d.C., a região da Palestina foi ocupada por vários outros povos, inclusive árabes, seguidores de Maomé, que fundou o islamismo, onde formaram uma Palestina árabe. Estes se opuseram violentamente à criação do Estado de Israel, que provocam conflitos até hoje. Tá? Então, essas disputas têm raízes na antiguidade, tá? A Fenícia e a Pérsia. Por volta de 3.000, os fenícios se estabeleceram ao norte da Palestina, onde hoje é o Líbano, destacando-se como uma civilização de navegantes e comerciantes. Tá vendo? Só em 3.000 antes de Cristo que veio ter certeza de registro de navegação, tá? Vocês podem observar ali que aí eles começam a registrar com certeza navegação, tá? É aquela história que eu tava falando lá em cima sobre o Estreito de Bering do meu pensamento. Os continentes eram colados e daí eles conseguiam transitar por todo os continentes, tá? Eles eram politeístas, entendeu? Os fenícios, e criaram o alfabeto de 22 consoantes. Mais tarde foi aperfeiçoado pelos gregos, que inventaram e acrescentaram as vogais. A Pérsia estava localizada ao Golfo Pérsico, né? E hoje está localizada no Irã. O primeiro rei dos persas foi Ciro. Gente, bota lá. Primeiro rei dos persas foi Ciro, tá? O cara libertou os judeus do cativeiro de Nabucodonosor. Isso é questão de prova, tá? Bota lá, IPC. O primeiro rei dos persas foi Ciro, que libertou os judeus do cativeiro de Nabucodonosor. Bota lá, gente. Importante pra caramba. O primeiro rei dos persas foi Ciro,
que libertou os judeus do cativeiro. Oi, professora Karina, boa noite. Por favor, feche o áudio, depois perguntas posteriores no fim da aula. É que eu entrei agora, eu tava te avisando, desculpa. Sem problemas. Bota lá, gente. Importante pra caramba. O primeiro rei persa foi Ciro, tá? Que libertou os judeus do cativeiro de Nabucodonosor, tá? Atividades, ó. Vocês estão vendo que história tem atividade pra caramba. Eu quero ver quem vai fazer as atividades e me entregar. As antigas civilizações ocidentais. Vamos lá. Roma e Grécia. Linda, né? Grécia está na Península Balcânica e Roma na Itália, tá? Roma, Grécia, Península Balcânica, Roma na Itália, essa botinha aqui. A civilização grega, que nos deixou um vasto legado cultural nos mais variados campos, foi os gregos. Herdamos, por exemplo, o conceito de cidadania e democracia. A democracia foi fabulosa herança deixando pelos atenienses ao mundo, possibilitando a atuação dos povos na política. Eles eram muito chiques. A Grécia é constituída de várias regiões montanhosas, sabe? Então, a Grécia favoreceu o surgimento das cidades-estados ou polis, tá? Suas polis principais foram Esparta e Atena. Os gregos nunca formaram um estado unificado, tá? Nunca foram um estado único, tá? Eles sempre foram separados. O que é isso, cidade-estado? Cada um fazia o que queria do seu jeito, tá? E tinha sua unidade cultural, se expressavam do jeito que queria, sua língua, sua crença, tá? E assim foram, tá? E as duas maiores, vamos lá, gente, olha só. Coloca lá. IPC. As duas maiores civilizações gregas foram Esparta e Atenas, tá? E cidades também, por favor. Bota lá. Botou as duas maiores cidades gregas foram Espartas e Atenas, tá? Ai, ai. Eles eram pequenos estados. A única coisa, eles eram politeístas, tá, gente? Eles acreditavam em vários deuses, entendeu? Tinham vários deuses gregos, essas coisas assim. Vamos lá falar de Esparta. Localizava nas planícies mais férteis da Grécia, e isso favoreceu o desenvolvimento da agricultura desde suas origens. Esparta foi militarista e oligarquia. A camada dominante de Esparta era formada pelos descendentes dos dórios, fundadores da polis. Eram considerados os cidadãos espartanos esparciatas. Conservavam para si o direito de participação na vida política e representavam 20% da população espartana. Somente eles ocupavam os cargos de governo.
curiosidade, vamos lá. Tá aqui no texto também. Quando, né, a educação espartana era militar, tá? Voltada para a criação de bons soldados, para defender a cidade. Então, os meninos eram educados pelo Estado, tá? Instrução, educado para ser forte, militar. Quando tinha 7 anos, eles já iam para as escolas para se formar soldado, tá? O restante da população era artesão e escravo, tá? Tinham direito de nada, né? Político só tinha obrigação. A camada dominante dedicava-se exclusivamente à atividade militar, tá? E reservando os trabalhos produtivos para as camadas consideradas inferiores, tá? Quando nascia algumas crianças com defeito físico, era jogada de abismo. Os espartanos eram terríveis, tá, gente? Falavam que eles eram sem coração e tal. E eles não eram muito chucros, tá? Eles eram de guerra. Atenas foi fundada pelos jônios. Apesar do solo pouco fértil, a economia ateniense foi essencialmente agrícola nos primeiros tempos. A proximidade com o mar e a existência de bons portos favoreceu o desenvolvimento do comércio marítimo, que se tornou mais tarde a atividade econômica principal dos atenienses. Tornaram-se excelentes marinheiros, chegando a dominar grande parte do comércio mediterrâneo. Para vocês verem, Atenas, tá? Eles pensavam muito com a mente, eles eram muito pensadores. Então, Esparta era bom de briga, tá? Atenas era bom de conversa, tá? Vamos pensar assim. Eupátridas, descendente dos fundadores da cidade, homens proprietários que haviam prestado serviço militar, eram cidadãos atenienses, votavam nas assembleias dos cargos do governo, constituíam a minoria da população, cerca de 10%. Os metecos eram os estrangeiros livres que viviam. Lá eles permitiam até estrangeiros, vocês estão vendo, né? E não tinham direito político, mas eram obrigados a prestar serviço militar. Escravos formavam a grande maioria da população ateniense, mas também não tinha direito nenhum, só tinha direito de trabalhar. No governo de Atenas, houve um período de monarquia, depois oligarquia, e, diante dos abusos da nobreza, muitos atenienses, comerciantes, artesãos e camponeses, começaram a exigir reformas sociais. Nessa fase, as lutas políticas levaram à instalação de uma nova fase de governo, a democracia. O povo lá era inteligente. Nossa. Clístenes assumiu o poder em Atenas, tá? Foi o primeiro democrata para aprofundar as reformas sociais e introduzir o regime democrático na cidade, cujo princípio básico dizia: todos os cidadãos têm os mesmos direitos pela lei, perante as leis. Mentira! Democracia é entendida como um governo do povo, mas o povo não governada. Olha só ali, ó. A democracia ateniense era, portanto, elitista, porque só a minoria tinha direito. Patriarcal, porque excluía as mulheres. Escravista, porque eram os escravos que sustentavam a riqueza dos senhores. Entenderam por que eu falei que é mentira? Porque não é o governo do povo, entendeu? 90% da população, escravo, mulher e estrangeiro. Como é que é uma democracia do povo? Não existe, né? É uma democracia patriarcal, não existe. Mulher não votava, escravo não votava, estrangeiro não votava. Então,
era uma democracia elitista. Criança não era considerada cidadão, então não tinha direito. Então, o que vocês veem? É direito do povo? Então a educação era iniciada aos 7 anos lá, tá? Você tinha que aprender a ler, escrever, fazer ginástica, música e pintura. Olha que chique. A educação ateniense é outro nível, né? Não tinha que aprender a lutar, ter um físico, parará. Tá vendo aqui, ó? Não existia preocupação com um soldado, mas um cidadão. Liberdade individual das responsabilidades sociais, contexto de democracia. Isso é uma coisa chique. Se eu tivesse que escolher, eu queria nascer em Atenas, eu queria ser ateniense. Em Atenas, o voto para a expulsão de um cidadão era escrito num pedaço de argila chamado ostracon. Tinha um formato de ostra, era o caderno, era condenado ao ostracismo. Tá? Isso é uma curiosidade. Aí depois que você era expulso, você tinha que ficar 10 anos perambulando, depois você podia voltar. A decadência de grego. Choque entre eles, tá? Que eles se chocavam, porque o inteligente com o burro se chocava o tempo todo, né? Eu falo que Esparta era ignorante. O povo ignorante, gente. Espartano era muito ignorante. A rivalidade provocou conflito armado e a cidade foi a guerra do Peloponeso, lutando entre si por várias décadas. Cidades-estados se enfraqueceram e entraram em uma decadência. Aí assim foram conquistados por outras, tá? Roma. Construíram uma das mais formidáveis civilizações da antiguidade. A edição linguada, a língua latina. Eles que nos deram o latim. Não é o não, é o latim, que é falado na nossa igreja pelo padre. Habemus Papa, essa mesmo. Que deu várias linguagens contemporâneas e o direito romano. Tá. Na cultura, devido às conquistas militares, deve-se destacar a grande influência dos gregos. A monarquia, 753 a 509 a.C. A economia romana era agricultura. A sociedade estava constituída em 3 camadas. Patrícios, grandes proprietários de terra. Plebeus, comerciantes, artesãos e camponeses. Era a maioria. E os escravos, prisioneiros de guerra. A República, de 509 a 25, Senado Romano. Tá? Era monopolizado pelos patrícios. Os plebeus passaram a exigir seus direitos, participar de decisões do governo, só tinham deveres a cumprir. Lutar no exército e pagar imposto. Cansados de exploração, recusaram servir o exército, provocaram um golpe na estrutura militar de Roma, iniciando uma longa luta política com os patrícios. Esse fato ficou conhecido como luta entre patrícios e plebeus. Depois de 2 séculos, conseguiram... Gente, isso é um absurdo, né? 2 séculos, conseguiram alguns direitos. É um absurdo. Tribunos da plebe. Os plebeus passaram a ter representantes na Assembleia. O tribuno tinha poderes para cancelar qualquer decisão do governo que prejudicasse o interesse da plebe. Os plebeus ricos se enriqueceram com os saques e faziam nos territórios dominados. Assim, a maioria da plebe continuou submetida à margem dos políticos e à sociedade. Sabia que de 509 a 52 Roma conquistou quase todo mundo conhecido na época? Sim, eu sabia. Vocês não sabiam não, né? O mar Mediterrâneo e toda a região ao seu redor.
Os romanos se referiam a isso orgulhosamente quando Mar Nostrum. Gente, olha, eles gostavam muito de guerra, sabe? Aí eles saíam mesmo. Iam mesmo. Iam embora. Levavam criança de 14 anos pra guerra. E iam embora. E conquistavam mesmo. Mas quando caíram bonito. Olha a queda de Roma. Mas, nossa, muito triste, sabe? Deixa eu molhar minha palavra. Aí, gente, tá quase acabando, tá? Vou só finalizar esse assunto aqui. A abundância de riqueza provocou modificação dos hábitos da sociedade, tá? Criou ociosidade, corrupção, luxo, tudo que muito dinheiro traz. Soldados empobrecidos, o povo era obrigado a servir, né? Aí abandonava a sua terra, perdia a colheita. Quando voltava, estava todo lascado, né? Aí vendia a terra a preço baixo, se lascavam, né? Aí a situação ficou pobre, miserável, com fome, viver à custa do Estado. E aí começou a favelizar Roma, ó. Ó Roma virando favela. Olha lá onde é que surgiu a favela, galera. Parece favela aqui do Brasil, mas não, é Roma. A favela é Roma. Olha lá, ó. A cidade era suja e mal cheirosa. Com certeza não existia saneamento básico. O pessoal fazia xixi e cocô ali mesmo, entendeu? Aí veio a reforma dos irmãos Graco, Tibério e Caio Graco, tá? Que eram tribunos da plebe. Tentaram promover a reforma para melhorar as condições, né? Tibério apresentou o projeto da lei agrária visando a distribuição de terra. A aristocracia se opôs de todas as formas. Tibério foi assassinado a mando dos nobres, claro, e se sentir ameaçado. Caio também tentou a reforma. Mais uma vez o Senado reagiu e ocorreram novos conflitos. Caio suicidou-se e milhares de seus seguidores foram perseguidos e condenados à morte. Olha lá, ó. Isso aqui, tá, já veio pra cá, pros dias atuais. Na fase do Império em 27 depois de Cristo. 476, depois do nascimento de Jesus Cristo. As lutas políticas internas chegaram ao fim das disputas pelo poder entre três generais. Otávio, general vitorioso, se tornou o primeiro imperador romano. Gente, anota lá, Otávio foi o primeiro imperador romano. Os patrícios, cidadãos romanos interessados em manter o seu privilégio, apoiaram a instalação em um governo forte e ditador. Assim, o Senado concedeu a Otávio títulos, poderes máximos em Roma. Um deles o de Augusto, que significava filho dos deuses. A política do pão e circo, adoro isso, isso aqui é ridículo. Diariamente eram programadas arenas romanas. Isso aqui você... sangrentas e agressivas lutas entre os gladiadores e animais, né? E aí davam ração de trigo aos plebeus. A política do Otávio, com o objetivo de desviar a atenção e distrair a multidões desocupada, pois nas condições que viviam poderia se revoltar e provocar sérios distúrbios sociais. Aí Otávio Augusto morreu, o trono foi ocupado por Constantino. Ah, esse cara, meu Deus do céu. Os cristãos foram perseguidos em Roma, submetidos à tortura, com circo. Você era preso, né? Você era cristão,
que lá em Roma ainda não existia, ainda não era ainda comandada pela Igreja Católica, pelos cristãos, né? Aí quem era preso ia lutar com o leão, tal, lá no circo. Aí botava para divertir o povo. Aí esse cara aí, ó, Constantino, se converteu ao cristianismo e promulgou o Edito de Milão e estabeleceu a liberdade no culto, todo o império, acabando com a perseguição aos cristãos. Foi aí que Roma começou a ser a central do cristianismo, tá? A cidade, consciente dos problemas de Roma, ele mudou a capital para a parte oriental e remodelou a antiga Bizâncio, fundada pelos gregos, e fundou Constantinopla, que significa cidade de Constantino. Teodósio. Esse cara aqui, ele fez um movimento cristão muito grande. Só que, como eu tô dando um resumo para vocês, não vale a pena eu me aprofundar, entendeu? Em Constantino. Porque existem cruzadas, existem muitas coisas que ele fez. Rolou muita coisa, entendeu? Mas não vai cair em prova. Isso. Isso aqui é o que vocês têm que... exatamente o que saber sobre isso. Divisão do Império Romano. Teodósio oficializou o cristianismo lá, né, em Roma, no Estado Romano, paralelo ao processo de oficialização. Organizou a Igreja Católica. Ó, vai colocar lá no IPC, tá? Quem organizou a Igreja Católica em Roma? Teodósio, tá? Quem organizou a Igreja Católica em Roma? Teodósio, IPC. Bota lá, galera, por favor. IPC. Quem organizou a Igreja Católica em Roma? Teodósio, tá? Isso é questão de prova. Os bárbaros em 395 tentaram invadir. Eles não tinham cultura semelhante à romana. O imperador Teodósio dividiu o Império Romano com a finalidade de fortalecer cada uma das partes e vencer a ameaça, tá? Dividiu para tentar, mas veio muita guerra aí. O império foi corroído por crise social, econômica e política. Dentre os fatores que contribuíram para essa crise: aumento de impostos, crescimento de número de miseráveis, desordem social, rebelião. Em 476, Rômulo Augusto foi deposto por Odácro, rei dos Heréculos, um dos povos bárbaros, e a queda e desintegração do Império Romano no Ocidente. No Ocidente, tá? Ocidente. No Oriente, não. Tá? Então, a gente encerra a aula por aqui. Tá, galera? Vamos encerrar aqui. Fica essa atividade aqui para vocês fazerem e me entregar, tá? Quem não entendeu, me pergunta lá, tá?